Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui com vocês. Hoje eu trouxe um resumo muito legal sobre o Egito Antigo. Aqui nesse vídeo você vai ficar por dentro das principais informações, das principais características do Egito Antigo. Fica aí até o final que a informação, o conteúdo vai valer a pena. Se você quer receber todos os conteúdos que eu coloco aqui nesse canal sobre história, política, sociedade, se inscreve no canal, curta esse vídeo, comenta, para você ficar por dentro de todas as informações que eu compartilho aqui. Hoje, especificamente, eu vou trazer, como disse, um resumo sobre as principais informações do Egito Antigo, política, sociedade, cultura, informação básica do Egito Antigo para você que quer compreender um pouco mais desse conteúdo, para você que quer fazer o vestibular, Enem, ou você que é um estudante de história e está cursando a disciplina e quer um resumão aqui com as principais características do Egito Antigo. Então, vamos começar aqui. Primeiro lugar importante para a gente saber, para a gente conhecer o lugar, é evidentemente o Egito Antigo, no norte da África. Você pode ver aqui que nós temos o rio Nilo cortando todo o norte da África aqui. Evidentemente que essa é a localização do Egito Antigo. A gente vai trabalhar aqui primeiro com a formação do Egito Antigo, né? Como a formação do Egito Antigo se deu, de onde vieram os povos, quais são as primeiras características. Nós temos aqui populações que começaram a ocupar, né, as margens aqui do rio Nilo por volta de 7.000 a.C. Evidentemente, você sabe muito bem que o rio Nilo ele fazia com que essa região norte da África aqui, ela fosse uma região muito fértil, boa para a plantação, né? Aqui nós temos um povo que valorizava e, na verdade, só podia sobreviver se fosse através dela a agricultura. Então, muitos povos de muitas regiões começam a migrar para a região norte do Egito, próximo ao rio Nilo, onde era uma região mais fértil e propícia para a agricultura. Interessante perceber que a região aqui, ela tem povos que vão se fixar aí, formando pequenas tribos, né? Pequenas aldeias ali que a gente chama de nomos. Os nomos são os grupos humanos, as aldeias que fixavam-se ali, próximo à região do rio Nilo. Isso é um detalhe que você não pode esquecer, tá bom? Ou seja, saber que essas aldeias eram chamadas de nomos e que estavam ali por causa da crescente fértil, né? Que nós podemos dizer que vinha lá do atual Irã, Iraque, cortando a Mesopotâmia, chegando até aqui o norte da África. Então, evidentemente que aqui eles tinham capacidade, né, de sobreviver com plantação, também evidentemente fazer uso da água. E aí o transporte de água para locais não atingidos pelas inundações e a drenagem dos terrenos encharcados e pantanosos facilitaram o seu desenvolvimento. Então evidentemente que mesmo esses povos aqui que formavam os nomos, formavam as pequenas comunidades, sabiam, né, eles tinham técnicas para que pudessem utilizar da melhor forma a água. Então aqui você vê também um desenvolvimento de tudo o que aconteceu no Nilo, né? Aí nas margens do rio Nilo, você tem as pirâmides aqui mais ao norte, você tem grandes construções, você tem a possibilidade de navegação aqui pelo Mar Vermelho, ligando ao Mediterrâneo. Então, a localização geográfica e a sua fertilidade fez com que o Egito se formasse primeiro em pequenas comunidades e aldeias ao longo do rio, né? De alto a baixo, da nascente até a foz do rio Nilo. É importante a gente destacar aqui que o Egito Antigo ele não surgiu como um grande império primeiramente, evidentemente. Como eu disse, são pequenas aldeias, pequenos grupos espalhados aí ao longo do rio Nilo. Mas nós temos a unificação dos dois. Nós temos o Alto Egito e o Baixo Egito, tá? O Nilo ele é praticamente dividido em dois. Nós temos o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito na região superior. Ok? Cuidado para não confundir isso daí. Mas isso é apenas um detalhe. O importante é que aí por volta de 3.200 a.C., o reino ele foi unificado por Narmé ou Nemés, né? Você tem uma imagem dele aqui. Esse camarada ele é tido como o primeiro faraó. Por quê? O que é que ele fez? Ele conseguiu unificar o Egito. Ou seja, você tem
a formação de nomos, pequenas aldeias, depois a formação de um Baixo e de um Alto Egito, depois a unificação dos dois em um império só. E aqui nós temos inclusive a coroa, né? Porque essa coroa ela simbolizava exatamente aí a unificação, ou seja, o faraó do Alto Egito usava uma coroa branca, do Baixo Egito uma vermelha, mas Nemés ele foi o primeiro a usar a coroa do Alto e do Baixo Egito, unificando, se tornando um faraó. Informação aqui, você sabe muito bem que o faraó ele era um deus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho quando a gente for tratar de religião, mas especificamente é bom lembrar que isso é uma teocracia, ou seja, um governo de Deus, ou teo, que significa Deus, e cracia, governo. Portanto, aqui nós temos o início das dinastias dos faraós, sendo Narmer ou Nemés o primeiro grande faraó que conseguiu unificar o Egito. Inclusive, muitos acreditavam que o faraó ele tinha essa capacidade de fazer com que o Egito tivesse uma grande enchente e também que ele tivesse um período de seca. Ele controlava o Egito e, como você sabe muito bem, o Nilo é central no Egito Antigo. Os egípcios afirmavam que o Egito era uma dádiva do rio Nilo. Caminhando mais aqui, nós temos então, após a unificação, 3 períodos, tá, gente? 3 períodos importantes. E aqui é bom dizer para você, você evidentemente vai usar essa aula como norte para os seus estudos. Você vai pesquisar mais, você vai se aprofundar mais. Quando você for se aprofundar mais, você precisa entender os processos específicos de cada período do Egito Antigo após a unificação. Então você tem o Alto e o Baixo Egito, você tem a unificação e você tem os períodos Antigo, Médio e Novo Império. Ok? Isso é muito importante. Eu trouxe para vocês aqui apenas as principais características de cada período desse, evidentemente. O Antigo Império ele vai de 2700 até 2181 a.C. O que é que nós temos aqui? Nós temos um certo período de paz, uma certa prosperidade econômica e a construção das pirâmides de Gizé, que você vê aqui nessa bela imagem do Egito contemporâneo, ok? Você também tem aqui algumas características importantes no Médio Império, né, que vai aí de 2040 até 1682 a.C. O que é que você tem aqui? O restabelecimento da unidade política. Por quê? Porque ao final do Antigo Império você já tem conflitos com outros povos que tentam dominar a região e nós temos aqui a descentralização. É importante entender que sempre, de um período para o outro, nós teremos aí uma certa guerra, certa confusão, né? Conflitos com outros povos que marcam o final daquele período e depois o restabelecimento do Egito Antigo. Não é sempre assim? Depois de um período de paz, depois de um período de conflito, isso se repete cotidianamente na história. Você tem inclusive a expansão em direção à Núbia. Depois eu vou trazer outro vídeo para vocês aqui sobre a Núbia Antiga, né? O Egito também está na África, evidentemente. Tratar da história da África é muito importante. Vou trazer em alguns dias aqui, né? Enfim, na sequência aí de vídeos, eu vou trazer um conteúdo sobre a Núbia Antiga, que é muito importante. Inclusive, a Núbia contribui com a formação do Egito Antigo no período dos faraós negros. Porém, continuando aqui no Médio Império, nós temos também a expansão das áreas agrícolas e da vida cultural. Se você quer um período onde houve uma grande expansão do Egito Antigo, ou seja, de sua cultura, de sua produção agrícola, nós temos aqui no Médio Império. E por fim, no Novo Império, tá vendo aqui, ó, você tem a expulsão dos Ixos, porque eles dominaram o Egito Antigo. Então, você tem já aí uma libertação desse período de conflito. Temos a retomada da Núbia, porque a Núbia chega a influenciar no desenvolvimento político e econômico do Egito Antigo, né? Como nós bem sabemos, acabei de citar aí a época dos faraós negros, e nós temos por fim a conquista da Palestina, da Síria e da Fenícia, como características aqui desse processo. Então você percebe que é um processo que leva aí até o momento em que o Egito se torna uma grande potência, um grande império que domina todo o norte da África, né? Parte aí do que nós conhecemos atualmente como o Oriente Médio e o Mar Mediterrâneo.
Então, após a unificação, nós temos 3 períodos importantes aqui do Egito Antigo, tá bom? Dando sequência aqui nessa nossa exposição, nesse nosso resumo, quase tudo sobre o Egito Antigo, nós temos a sociedade. Bem, gente, sociedade é muito simples. É verdade, é simples. Por quê? A maioria das civilizações antigas aqui, desde a Mesopotâmia até o Egito Antigo, nós temos a clássica pirâmide social. Isso aqui você já viu muitas vezes. Desde o 6º ano, 5ª série, que você vê isso daqui. Aqui nós temos o faraó Tutankhamon, tá? Um faraó muito jovem. Ele se tornou faraó há 14 anos aproximadamente no Egito Antigo. E a sua tumba, né, foi encontrada com o seu processo de mumificação praticamente intacto, né, por volta de 1970. Aí, então, vale muito a pena conhecer a história de Tutankhamon, especificamente sobre ele. Mas nós temos aqui, em primeiro lugar, aqui, o faraó como uma personagem extremamente importante. Ele é, como eu disse para vocês, ele é o Deus, né? Ele é um soberano divino. Abaixo você tem os sacerdotes que, inclusive, atribuem poder ao faraó. Os sacerdotes que atribuem a ele essa característica divina. Inclusive, ele é um grupo privilegiado que organiza o trabalho e ele decide muitas coisas por todos do Egito Antigo. Abaixo nós temos alguns altos funcionários do Estado, certo? Dentre eles, os escribas, certo? Que são pequenos e médios servidores do Estado, formam um grupo que prestam serviço ao faraó, aos palácios e os templos. Na verdade, esses escribas eles tinham uma missão de desenvolvimento de leis, que tinha muita relação com o que os sacerdotes pensavam e, evidentemente, com o que o faraó queria. Abaixo nós temos aquela clássica divisão, comerciantes, artesãos, né? Homens de certa forma livre, eles não eram escravizados, não tinham uma vida tão boa quanto os sacerdotes, altos funcionários da corte, mas tinham uma certa liberdade de produzir, de comercializar, né? Porém pagavam altos impostos aqui, né? A sociedade, como você está vendo, ela é hierarquizada. E abaixo você tem camponeses e escravos. Os camponeses tinham uma vida comum, é muito simples, conhecido como felás. Essa palavra pode se apresentar para você em algumas questões, inclusive ou textos diversos sobre o Egito Antigo, representavam a maioria da população. Atividades de agropecuária, obrigados a entregar parte da produção a faraó, pagavam altos tributos e eram muitas vezes obrigados a construir obras públicas junto com os escravos. E por fim os escravos, né, que são aí prisioneiros de guerra, filhos de escravos ou aqueles que não pagavam os seus tributos. Portanto, a sociedade é estamental, não há mudança de classe. E basicamente o faraó e a nobreza, né, sacerdotes e altos funcionários do Estado estavam ali no topo da pirâmide social. A lei, inclusive, era uma lei baseada nos desejos do faraó. Ele é uma lei incorporada. Você não tem um processo legislativo, nada disso, evidentemente. Ok? Aqui nós temos a sociedade do Egito Antigo. Aqui nós temos agora um tema muito interessante, que é a religião. Sério, gente. Se a gente for tratar de Egito Antigo, a religião é um tema muito legal, né? E a mumificação, então, é muito interessante. Veja bem. Perspectiva religiosa. Primeiro você está vendo a foto de Anubis aqui, ao que parece, observando o coração de uma pessoa. Anubis era aquele que seria responsável, segundo a tradição, de pesar os corações dos que morriam. Ou seja, morreu, seguiu para o além-vida. E lá você encara, além de um tribunal, você encara Anubis pesando o seu coração em uma balança que contém de um lado o coração, de outro uma pluma. O seu coração não podia pesar mais do que uma pluma. Certo? Os egípcios são politeístas, isto é, vários deuses como nós já conhecemos. Aliás, com exceção do povo hebreu, nenhuma outra sociedade era politeísta. Os deuses podiam ter forma humana, que é o deus antropomórfico, o faraó é assim, uma forma de animal, né, zoomórfica, por exemplo, ou antroposomórfica. Essa antroposomórfica é uma característica marcante. Temos, por exemplo, Anubis, né, com cabeça de chacal e um corpo de homem. E aí eu trouxe alguns deuses para vocês aqui, né, que a gente destaca assim os principais. Nós temos Horus, Ra, que é o deus Sol, Ísis, que é a deusa da fertilidade, Anubis, que é o deus dos mortos, Mat,
que é a deusa da justiça, e Basté, que é a deusa dos gatos e da fertilidade. Inclusive, esse é um exemplo de um deus com característica zoomórfica para você. Então, cada deus tinha uma função diferente, isso nós chamamos de religião civil, ou seja, a religião está presente no cotidiano, na sociedade. E outra coisa, cada deus tem uma função específica: guerra, agricultura, fertilidade, proteção, enfim. Ainda no aspecto de religião, nós não podemos deixar de falar da mumificação, né? Você tem imagens aqui de uma múmia real, né? Essa múmia aqui. E a mumificação, claro, evidentemente, tinha basicamente a função de preservar o corpo, porque se acreditava que existia uma vida após a morte. A gente não sabe muito bem como era essa vida, mas o fato é que a possibilidade de você retornar ao corpo era muito real, então você deveria preservar o seu corpo. O processo de mumificação é muito curioso, né? Os órgãos eram retirados, colocados em vasos sagrados, em urnas, né? O cérebro era retirado pelo nariz, certo? E todo o corpo se passava por um processo de embalsamento, né? De bálsamo, era embalsado, e aí ficava preservado em uma pirâmide. Veja bem, conforme eu falei para vocês, existia a crença de que o coração seria pesado em uma balança. Então, isso é que diria se você iria ter acesso ao paraíso ou não. Os egípcios acreditavam na vida eterna, em que o espírito do falecido voltava para tomar o seu corpo. Então, eles construíram aí a pirâmide para abrigar. Uma consequência interessante da mumificação é, além da impressionante capacidade de preservação, os estudos de anatomia e a descoberta de substâncias químicas que eram utilizadas para a preservação do corpo. Isso é muito legal, porque nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo. Ok? Muito bem, nós vamos falar agora um pouco de algumas características gerais que dizem respeito ao conhecimento do povo egípcio e da cultura, né? Bem, no termo de escrita, a gente tem que dizer que essa é uma das características culturais mais citadas. Os egípcios, eles tinham 3 tipos de escrita. Nós temos aqui a hieroglífica, que era uma escrita sagrada utilizada para muitas comunicações que diziam respeito ao faraó especificamente. Então, apenas temas sagrados e extremamente importantes eram utilizados com essa escrita aí. Nós temos a hierática, que era uma escrita oficial, comunicados oficiais, por exemplo, né? Sobre construções sociais, urbanas, tudo isso era feito com escrita hierática. Já a demótica é uma escrita mais simples, uma escrita aí do cotidiano. Além da escrita, que é muito citada no Egito Antigo, com destaque para a descoberta da pedra Roseta. Napoleão chegou a manipular essa pedra, né? Hoje ela está ainda no Museu do Louvre, uma pedra muito bonita. A partir dela é que se desenvolveu a egiptologia, porque era escrita em hieroglífica, e a partir dela todos os estudos do Egito Antigo se desenvolveram até todo o conhecimento que nós temos hoje. Temos a confecção da folha de papiro, a criação dos relógios de água e de sol e o desenvolvimento da aritmética e também da geometria. Portanto, além de tudo que nós já falamos sobre a mumificação, que está inserido no conhecimento de medicina, de anatomia, nós temos esses conhecimentos aqui. E, por fim, nós estamos chegando ao fim, ou seja, o período de fim do Egito Antigo. O Egito Antigo passou por diversos processos de guerra, de conflito com outros povos, né? Nenhum império teve aí a capacidade de durar muito tempo. Então, o Egito passou a ser dominado por muitos povos após um processo de enfraquecimento político, descentralização. Em 670 nós temos os assírios conquistando o Egito, né? Depois nós temos os persas, os macedônicos com Alexandre o Grande, e por fim, o último império que domina o Egito Antigo é o Império Romano, que chega a dominar o Egito por mais de 600 anos, trazendo o fim dessa grande civilização que nos deixou muitas características e muita influência, sem dúvida alguma, para todo o Oriente e também para o Ocidente. Ok, pessoal? Nós estamos chegando aqui ao fim do nosso vídeo, do nosso resumo, da nossa aula. Muito obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por
se inscrever no canal, por curtir, por compartilhar. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido pertinente para você. Fica ligado porque eu ainda vou compartilhar muitos conteúdos com vocês sobre história, sobre política, sobre sociedade. Então se inscreve para você ajudar o canal e para você receber conteúdo gratuito aqui. Fique aí com essa bela imagem do Egito contemporâneo, dessas pirâmides maravilhosas. Obrigado e até a próxima.